Olá, minhas queridas irmãs, como que vocês estão? Nós louvamos a Deus por estarmos aqui em mais essa oportunidade de mais um estudo, de mais uma reflexão da palavra do nosso Deus, de estudos da nossa revista Visão Missionária. Estamos aqui, graças a Deus, você está aí. Isso é motivo de muita gratidão ao nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Nós estamos bem, nós estamos aqui porque o Senhor tem nos ajudado, Ele tem cuidado de cada um de nós, e isso é motivo de agradecermos ao nosso Deus por tão grande cuidado para conosco. Sei que nós estamos atravessando momentos difíceis, momentos trabalhosos, momentos de muita dor, quando nós estamos vivendo nessa pandemia. E hoje eu quero trazer para as irmãs, para aqueles que estão nos ouvindo, assistindo, uma reflexão escrita pelo pastor Paulo, né? O pastor José Paulo Moura, né? Antunes. Ele é pastor, psicólogo, e ele vai escrever sobre comportamento para este momento que nós estamos passando, nós enquanto União Feminina. E eu estou aqui falando em nome da nossa União Feminina Batista da Planície, em nome da nossa Associação Batista da Planície, na presidência do nosso pastor Manuel Lincoln, né? E também na presidência, né, na direção da presidência da irmã Nara Ildefonso, né, Nara Hortência Ildefonso. Eu sou a irmã Regina Célia, e nós sempre temos aqui compartilhado, né, de artigos, de estudos que vêm nessa revista Visão Missionária. Hoje nós vamos estar falando, né, sobre a pandemia do amor. Estão vendo? A pandemia do amor. Nós estamos vivendo nessa pandemia aí do vírus, do coronavírus, e nós vamos estar falando sobre essa pandemia do amor, né? Vamos ver o que esse pastor escreveu para nós, né? Nós, volta e meia, né, irmãos, minhas queridas irmãs, nós temos vivido esse momento de perplexidade, de vermos o que nós estamos atravessando e vermos também tanta violência ocorrendo à nossa volta, né? Tantos crimes hediondos, né? Nós nem imaginávamos de ver coisas tão terríveis como nós temos visto nesses últimos tempos, né? Então, a gente toma um sentimento de perplexidade, de ver tamanha crueldade, de tantas coisas tristes, né? E às vezes, né, como o autor, ele vai falar, ele se pergunta como o ser humano é capaz de cometer tanta insanidade. Seria falha de caráter? Seria falta de ensino, educação e disciplina? O que tem levado essas pessoas a tamanha violência, a tamanha crueldade, né? Seria desvio de personalidade? São essas perguntas que ele faz para nós, né? E ele diz que ele encontra pelo menos uma explicação para tudo isso que está acontecendo, né? Lá em Mateus capítulo 24, de 10 a 12, a palavra do nosso Deus, Jesus vai estar falando sobre os sinais dos últimos dias, né? Quando ele fala que naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Está lá registrado em Mateus capítulo 24, de 10 a 12. E ele fala que a Escritura Sagrada está se cumprindo, infelizmente.
o amor de muitos tem se esfriado. Então, está se cumprindo, infelizmente, e o que nós temos percebido e presenciado é que o amor está deixando de ser praticado. Esse é um fato inegável. Como criaturas e filhos de Deus, estamos perdendo o amor pelo próximo e, consequentemente, por nós mesmos. Há um vazio existencial que tem adoecido esta geração e a razão está no afastamento de Deus. A razão está no afastamento de Deus. Quando nos afastamos de Deus, perdemos a sua principal essência, que é o amor. A Bíblia diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Onde isso está registrado? Nas Escrituras Sagradas, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Aliás, falar do amor de Deus é tão óbvio e redundante que é quase um pleonasmo. Quase um pleonasmo, porque o amor só pode vir de Deus. Afinal, Ele é amor. O período da quarentena, motivado pela pandemia da Covid-19, revelou-nos muitas coisas. O amor foi colocado à prova. Nunca fomos tão desafiados a manter a paz, o equilíbrio emocional e a afetividade. As redes sociais se transformaram em um campo de batalha, minado e perigoso. As pessoas transferiram para os relacionamentos pessoais todo tipo de maldade, intolerância e ódio. As crises se agravaram, o que apenas evidenciou que algumas coisas não estavam indo bem. Amigos viraram inimigos, famílias se dividiram e igrejas também. A violência doméstica aumentou, o número de divórcios, idem. Vivemos dias de muita tensão, medo e incertezas. A nossa rotina de vida foi bastante alterada. Coisas boas aconteceram, mas coisas ruins também. Pessoas próximas a nós adoeceram, perdemos familiares, perdemos parentes, amigos, perdemos irmãos em Cristo. A necessidade do isolamento reduziu por um tempo o contágio, mas em compensação fez crescer os casos de depressão, de ansiedade, de compulsões e outras doenças físicas. O isolamento nos protege do vírus, mas nos traz outros malefícios, como depressão, ansiedade, compulsões por comer, não é verdade? Ainda estamos vivendo sob o efeito da pandemia e não sabemos até quando isto durará. Não sabemos. Expectativas mais realistas dizem que o mundo nunca mais será o mesmo. Há alguns anos ninguém poderia imaginar que um vírus causaria tremendo impacto que paralisaria aeroportos, estradas e alteraria a rotina das pessoas em quase todo o mundo. Era inadmissível pensar que ficaríamos isolados em casa e reféns de um inimigo invisível, porém perigoso e que mata. Tudo começou quando uma pessoa, ao ser infectada, contagiou outro, e mais outro, e mais outro, e aí foi se espalhando essa contaminação. Pensando nesse crescimento exponencial
e na proporção em que fomos rapidamente atingidos pelo novo coronavírus, a partir de um simples começo, e se em resposta também propagássemos um outro vírus, o vírus do amor. Que tal propagarmos outro vírus, o vírus do amor? A facilidade é que já nascemos com ele, glórias a Deus. Está na nossa essência, no nosso DNA. Para este vírus não há remédio, nem vacina, muito menos cura. Essa é a boa notícia. O vírus do amor, ela não precisa de remédios, ela não precisa de vacina, ela não precisa de cura, porque o amor é o essencial, é a essência da vida. Ela é primordial na nossa vida, na vida de cada um de nós. O amor é algo tão importante que precisa ser a nossa marca principal. Jesus afirmou o seguinte: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Está lá registrado em João 13, de 34 a 35. O verdadeiro amor, o ágape, o de Deus por nós, incondicional, está muito bem definido em um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas palavras foram ditas por Jesus a apenas um homem. O texto mais expressivo, o texto áudio da palavra de Deus. Jesus a revelou para apenas um homem. A sua vida importa, meu querido, minha querida, meus amados e minhas amadas. A vida importa para o nosso Deus. Apenas um homem teve o privilégio, que foi Nicodemos, de receber essa linda mensagem, a mensagem do amor de Deus. Muito do que cremos e sabemos sobre o amor de Deus estão nas palavras mais importantes da Bíblia, pronunciada por Jesus a uma única pessoa. Isso revela o cuidado do Senhor por cada um individualmente. Em apenas uma frase, com 27 palavras, há a maior expressão contida nas Escrituras Sagradas. A relação de Deus para conosco é o do mais puro, sincero e perfeito amor. Com base nesse amor, podemos e devemos amar o nosso próximo, conforme nos orienta outro versículo da palavra do nosso Deus. Nisto, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Primeira carta de João 3,16. As referências são bem parecidas. O assunto é o mesmo. A diferença fundamental é que o primeiro se refere a Deus oferecendo a vida de seu próprio Filho por nós, enquanto no segundo, quem é estimulado a dar a vida pelo próximo somos nós. Somos nós que somos estimulados a dar a vida pelo nosso próximo. Então, tudo motivado, é claro, pelo amor. Pelo amor. Certa vez, Jesus foi questionado por um membro de um dos principais grupos religiosos dos judeus com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Então, Jesus responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento.
Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, diz, e está escrito lá em Mateus capítulo 22, versículo 36 a 39. Escrevendo aos Coríntios, Paulo nos ensina que quem ama é paciente, quem ama é bondoso, quem ama não é ciumento nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado, não guarda ressentimentos, né? Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno, o amor nunca acaba. O amor tem dois lados, sentimento e ação. O amor tem dois lados, sentimento e ação, e precisamos de ambos. O verdadeiro amor envolve palavras, mas acima de tudo, atitudes, expressão visível do sentimento. Deus nos deu a capacidade de receber e demonstrar amor. Essa capacidade faz sentido porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é amor, amou-nos e nos ensina a amar. O maior e mais importante plano de Deus é simples e se resume em uma coisa, numa única palavra: amor. Amor. Parece, contudo, que ele está caindo no esquecimento. E precisamos nos lembrar de que ele ainda existe. O amor jamais acaba e precisamos urgentemente trazê-lo para bem perto de nós. Bem perto de nós, para o bem de todos nós. Portanto, volte a amar e seja amada também. Naquele tempo, vamos repetir o versículo que o autor, o pastor José Paulo Moura Antunes colocou lá no início. Naquele tempo que está escrito, irmãos, lá, né, na palavra de Deus. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Enganaram a muitos devido ao aumento da maldade. O amor de muitos esfriará. Como sabemos, a Bíblia é a palavra de Deus revelada, suficiente, inerrante, infalível. Há um detalhe importante na fala de Jesus, pouco percebido no final do versículo. Ele disse que o amor de muitos esfriará. Ele não diz, né, o amor de todos. Louvado seja Deus. Embora o amor de muitos se esfrie, não é o amor de todos que está se esfriando. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ele disse que o amor de muitos esfriará, mas não de todos. Seja parte daquelas pessoas que continuarão amando, mesmo diante das circunstâncias contrárias. Portanto, viva o amor em todas as suas dimensões, né? Primeiramente, receba o amor de Deus e o ame também. Depois, aprenda a amar a si mesma de forma equilibrada, saudável e, finalmente, estende este amor àqueles que estão à sua volta. Estenda esse amor àqueles que estão à sua volta. Seja portadora e propagadora do vírus do amor. Essa pandemia não pode acabar. A pandemia do amor. Este vírus não pode acabar. Este vírus é contagioso, contagia todos, não é verdade?
E então, ao contagiar a todos, é algo fantástico quando todos são contagiados pelo amor. O amor é um vírus que faz bem, que dá vida e não que tira a vida. O amor é que dá vida, essa essência que nós temos em nós, no nosso DNA, de amar, porque Deus é amor e Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Assim como Deus ama, nós também devemos amar uns aos outros. Que Deus te abençoe muito, minha amada irmã. Que Deus abençoe ao nosso presidente da Associação Batista da Planície com toda a sua família. Que Deus abençoe a irmã Naara, a nossa presidente da União Feminina Batista da Planície. Que Deus abençoe a cada irmã que faz parte desta associação, a todas as igrejas, aos pastores. Que Deus os abençoe muito e que os livre de todo mal e que dê saúde a cada um daqueles que estão enfermos, como o pastor Alonso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Ao Senhor e a todos os pastores que estão enfermos, a todos os irmãos que estão enfermos. Ó Deus querido, que o Senhor venha estar abençoando o nosso país, o nosso presidente, dando sabedoria para ele conduzir esta nação. Que nós, povo brasileiro, possamos ser alcançados pela graça do Senhor e que todos se juntem para ajudar uns aos outros, para que ninguém tenha falta de nada. Podemos, irmãos, nos unir, aquele que tem dividir com aquele que não tem. Este é o momento de espalharmos esse vírus, o vírus do amor. Que a pandemia do amor neste tempo supere a pandemia do vírus da Covid-19. Que nós temos muito mais força, muito mais poder, porque o amor vem de Deus e o nosso Deus é todo poderoso. Que Deus te abençoe muito. Abençoe o nosso prefeito, a nossa cidade, a cada um que estão ali junto com eles. E que todos estejam unidos para o bem da nação, para o bem do povo brasileiro. E que Deus faça um milagre na nossa nação, salvando-nos deste vírus, em nome de Jesus Cristo. E não deixe de orar, irmãos. Este é o momento de orarmos sem cessar. Intercedendo uns pelos outros, para que Deus sare a nossa nação, para que Deus venha sarar os nossos enfermos, e que Deus abençoe os médicos, renove as forças deles a cada dia, renove as forças, o emocional, os seus corações, os seus sentimentos, aos enfermeiros, aos fisioterapeutas, a cada um que trabalhe na área de saúde. A todos que Deus abençoe muito. Que Deus venha abençoar essa vacina para que seja eficaz para cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir, nós aqui compartilhando das maravilhas que essa revista Visão Missionária traz para nós. Tenham todos excelentes dias, excelentes dias na presença do nosso Deus, porque a presença de Deus é a razão da nossa fé. A presença de Deus nos faz sentir o amor de Deus e de a gente ficar sendo contagiado por esse amor e contagiar outras pessoas. Que esse vírus, que essa pandemia não acabe nunca, ela não pode acabar. A pandemia do amor. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.